O oceano tem muitas vozes. Às vezes, ele sussurra gentilmente na praia, outras vezes grita em tempestades violentas, mas há momentos raros em que ele fala diretamente com você de um jeito que ninguém mais pode ouvir. Foi o que descobri naquela viagem de setembro. Antes disso, eu apenas sorria quando meu avô dizia que o mar era uma criatura viva que exigia respeito absoluto. O oceano não perdoa quem o desrespeita, ele repetia para mim e meu primo Rafael. Não importa quanto você acha que sabe sobre suas águas. Aquelas palavras que soavam como superstição de um velho pescador ganharam um significado completamente novo depois que experimentamos algo que desafiou nossa compreensão do mundo natural. Rafael e eu tínhamos crescido entre redes e barco. A pesca era nosso sustento e nossa paixão, mas nenhuma tempestade ou maré viva que enfrentamos anteriormente poderia ter nos preparado para o que aconteceu naquela expedição. O que deveria ser uma rotina de poucos dias transformou-se em uma experiência que nos marcou para sempre, deixando cicatrizes invisíveis que carregamos até hoje. Setembro era conhecido como o mês dos cardumes profundos. Os peixes migravam para longe da costa, buscando águas mais frias e escuras. Esses períodos representavam nosso melhor momento financeiro, quando podíamos compensar os meses mais fracos do ano. As previsões meteorológicas indicavam apenas chuvas leves e ventos moderados para aquela semana. Nada que dois pescadores experientes não pudessem enfrentar com tranquilidade. Na manhã de nossa partida, o céu estava limpo, com apenas algumas nuvens finas no horizonte. Carregamos o nosso barco com suprimentos para 5 dias, embora planejássemos voltar em 4. Era uma embarcação de tamanho médio, construída por meu avô e posteriormente adaptada por nós, com alguns equipamentos mais modernos. Não era luxuosa, mas já havia provado sua resistência em inúmeras situações desafiadoras. Rafael assumiu o comando no timão, enquanto eu organizava os equipamentos de pesca. Com um sentimento de confiança habitual, deixamos o pequeno porto atrás, sem imaginar que o mundo que conhecíamos ficaria distante de maneiras que não podíamos compreender. Os 2 primeiros dias transcorreram exatamente como esperávamos. O céu permaneceu predominantemente claro, com a superfície das águas refletindo o azul em suaves ondulações. Capturamos uma quantidade razoável de peixes, não excepcional, mas suficiente para justificar a viagem. As noites eram tranquilas, com milhares de estrelas visíveis e apenas o suave balanço do barco para embalar nosso sono. Foi na tarde do 3º dia que os primeiros sinais de mudança apareceram. Inicialmente foram pequenos detalhes que apenas pescadores notariam. Gaivotas que desapareceram subitamente do céu, uma ligeira queda na temperatura da água e o modo como os peixes pareciam estar nadando mais profundamente, evitando nossas redes. Por volta do entardecer, notei uma coloração estranha nas nuvens que se aproximavam do oeste. Não eram cinzas ou brancas, mas tinham um tom quase esverdeado, algo que jamais havia visto antes. "Está percebendo aquilo?" perguntei a Rafael, apontando para o horizonte. Ele estreitou os olhos antes de responder. "Já vi muitas tempestades se formando, mas nunca com essa aparência. Se piorar até amanhã, deveríamos considerar voltar mais cedo." Durante aquela noite, o barco rangia insistentemente com cada movimento das ondas, que haviam crescido consideravelmente. O som da água contra o casco não tinha mais aquele ritmo constante e reconfortante. Agora, lembrava batidas irregulares, como se alguma coisa estivesse tentando entrar. Deitado no pequeno beliche, sentia que algo fundamental havia mudado nas águas ao nosso redor. Era como se o oceano estivesse segurando a respiração, esperando o momento certo para mostrar sua verdadeira natureza. Quando o sol deveria ter surgido na manhã seguinte, encontramos apenas um céu coberto por nuvens tão densas que mal conseguíamos distinguir entre dia e noite.
O horizonte havia desaparecido completamente numa fusão cinzenta entre céu e mar. As ondas, que antes eram previsíveis e regulares, agora se erguiam como muralhas líquidas, atingindo nosso barco por todos os lados. O vento não apenas soprava, ele uivava, criando um ruído ensurdecedor que tornava quase impossível nos comunicarmos sem gritar. "Precisamos voltar para o porto", gritei, segurando-me firmemente numa das estruturas do barco enquanto uma onda particularmente forte nos sacudia. Rafael, lutando com todas as forças para manter o controle do timão, balançou a cabeça negativamente. "Impossível neste momento. As ondas estão vindo de todas as direções. Se tentarmos virar agora, seremos atingidos lateralmente e podemos emborcar." Ele estava certo. Nossa única opção era manter o barco posicionado contra as ondas maiores, tentando minimizar os impactos. Os instrumentos de navegação começaram a falhar, um após o outro. Primeiro o GPS apresentou leituras inconsistentes, depois a bússola passou a girar aleatoriamente, como se estivéssemos próximos a um campo magnético muito forte. Em poucas horas, estávamos navegando completamente às cegas, sem qualquer referência além da direção de onde vinham as ondas mais fortes. A tempestade não parecia natural. Mesmo com toda a nossa experiência, nunca havíamos presenciado algo semelhante. Não havia pausas ou intervalos na intensidade. Era uma fúria constante, implacável, que parecia direcionada especificamente contra nós. Quando uma onda particularmente violenta quase virou o barco, percebi que nossos rostos já não demonstravam apenas preocupação, mas um medo primordial. As horas se tornaram indistinguíveis. A escuridão apenas variava entre tons diferentes de cinza, sem nunca revelar a luz plena do dia. Perdemos completamente a noção de quanto tempo havia se passado desde que a tempestade começou. Poderiam ter sido dias ou semanas. Nossos corpos exaustos já não conseguiam diferenciar. Os relógios de pulso pararam de funcionar, como se até mesmo o tempo tivesse sido afetado por aquela anomalia. Nossa situação com os suprimentos tornou-se preocupante rapidamente. O que deveria durar 5 dias teve que ser severamente racionado. Coletávamos água da chuva em baldes e lonas improvisadas, filtrando-a da melhor forma possível. As refeições foram reduzidas a pequenas porções uma vez ao dia. A fome se tornou uma companheira constante, mas era a sede que mais nos atormentava. Mesmo com toda a água ao nosso redor, nunca havíamos estado tão próximos de morrer de sede. "Quanto tempo você acha que estamos aqui?" perguntou Rafael em um raro momento em que a intensidade da tempestade diminuiu o suficiente para conversarmos sem gritar. Olhei para o céu, buscando inutilmente alguma referência. "Não sei. Meu corpo diz que já se passaram semanas, mas isso não faz sentido." Foi nesse período de aparente calmaria que ambos notamos pela primeira vez um som que não pertencia ao vocabulário natural do oceano. Não era o barulho das ondas, do vento ou da chuva. Era algo mais profundo, quase melódico, vibrando abaixo de nós. Parecia um canto distante, como se as próprias profundezas estivessem emitindo uma frequência que reverberava através da água e do casco do barco. "Você está ouvindo isso?" Rafael parecia relutante em perguntar, como se nomear aquele fenômeno pudesse torná-lo mais real. "Sim", confirmei, sentindo arrepios que não eram causados pelo frio. "Parece vir de baixo." Após um momento de silêncio, ele fez a pergunta que mudaria definitivamente nossa percepção da situação. "Miguel, você realmente acha que estamos sozinhos aqui?" Aquelas palavras colocaram em palavras o pensamento que eu vinha suprimindo. Teoricamente, estávamos sozinhos no meio do oceano, 2 pessoas em um pequeno barco. Mas a sensação crescente de estarmos sendo observados, somada àquele som inexplicável, sugeria algo completamente diferente. Havia uma presença nas águas abaixo de nós. Nosso rádio só emitia estática.
Não importava quantas vezes tentássemos diferentes frequências. O equipamento elétrico funcionava de forma errática, às vezes ligando sozinho no meio da noite, outras vezes recusando-se a funcionar mesmo com baterias novas. Em um desses momentos de mau funcionamento, todas as luzes do barco piscaram simultaneamente, e por um instante juramos ter visto uma sombra gigantesca passar sob o casco. "Não vamos conseguir sair daqui", disse Rafael, após mais uma tentativa frustrada de estabelecer comunicação. Sua voz já não carregava apenas cansaço, mas uma resignação que me assustou profundamente. "Não fale assim", respondi, reunindo uma força que não sabia que ainda possuía. "Tempestades sempre passam eventualmente. Precisamos apenas resistir." Minhas palavras soavam vazias até para mim mesmo. Algo nos dizia que não estávamos lidando apenas com uma tempestade, mas com algo muito mais antigo e incompreensível. Os dias, se é que ainda podíamos chamá-los assim, se fundiam em uma experiência contínua de luta pela sobrevivência, intercalada por momentos cada vez mais frequentes daquele estranho canto submarino. Então, veio aquela noite. A tempestade havia dado uma trégua momentânea, com o mar excepcionalmente calmo pela primeira vez em muito tempo. Exaustos além da compreensão, conseguimos finalmente algumas horas de sono na cabine principal. O balanço suave do barco era quase reconfortante após tanto caos, como se estivéssemos sendo embalados para dormir. Acordamos simultaneamente no meio da escuridão. Não foi um barulho ou movimento que nos despertou, mas uma sensação física opressiva, como se o ar tivesse ficado repentinamente mais denso, dificultando a respiração. E havia algo mais, uma luz fraca e azulada que penetrava pelas janelas da cabine. "O que é aquilo lá fora?" A voz de Rafael era apenas um sussurro tenso. Levantei-me com dificuldade, meus músculos protestando após tantos dias de tensão constante. Ao me aproximar da janela, meu cérebro inicialmente recusou-se a processar o que meus olhos viam. Flutuando ao lado do barco, havia uma forma colossal, parcialmente iluminada por uma bioluminescência azulada que parecia emanar de seu próprio corpo. Não era uma baleia ou qualquer outra criatura marinha conhecida. Sua estrutura lembrava vagamente uma forma humanoide, mas em uma escala gigantesca e com proporções distorcidas que desafiavam a anatomia natural. A criatura não se movia como um animal. Havia uma deliberação em sua postura, como se estivesse conscientemente observando nossa embarcação. O mais perturbador eram os olhos, enormes, sem pálpebras visíveis, emitindo aquela mesma luz azulada que iluminava parcialmente seu corpo. Neles havia uma inteligência antiga, algo que parecia olhar através do barco, através de nós, enxergando coisas além da nossa compreensão. "É uma baleia?" perguntou Rafael, embora seu tom indicasse que ele sabia perfeitamente que não era nada tão simples ou reconhecível. "Não", respondi com a garganta seca. "Não é nada que eu já tenha visto antes." Permanecemos imóveis, mal respirando, como se qualquer movimento pudesse provocar uma reação da criatura. Depois do que pareceu uma eternidade, ela começou a submergir lentamente, sem qualquer agitação na água. A luz azulada foi diminuindo gradualmente até desaparecer completamente nas profundezas, deixando-nos novamente na escuridão, mas com a certeza de que algo fundamentalmente impossível havia acabado de acontecer. Na manhã seguinte, como se a aparição noturna tivesse sido um ponto de viragem, avistamos terra no horizonte. Não fazíamos ideia de onde estávamos, que costa era aquela ou como havíamos chegado ali, mas a visão do contorno escuro de terra firme renovou nossas forças esgotadas. Navegamos com uma determinação renascida, ignorando o medo de que a criatura pudesse retornar. Quando finalmente encalhamos o barco em uma praia desconhecida, caímos de joelhos na areia, alternando entre risadas nervosas e lágrimas de alívio. Estávamos vivos,
uma realidade que havia se tornado cada vez mais incerta durante nossa aprovação. Algumas horas depois, descobrimos que estávamos a menos de 30 quilômetros de nosso porto de origem, e um pescador local nos ajudou a contatar nossas famílias. Foi apenas quando chegamos em casa que a verdadeira magnitude da anomalia que havíamos experimentado se revelou. Apenas 4 dias haviam se passado desde nossa partida. 4 dias no calendário do mundo, enquanto para nós pareciam ter sido meses de luta incessante contra um oceano enfurecido e o encontro com algo que não deveria existir. As pessoas atribuíram nossa aparência abatida e nossos relatos confusos ao estresse da tempestade, que havia sido noticiada como particularmente severa naquela região. Ninguém acreditaria na verdade completa. Então, eventualmente, paramos de tentar explicar. Rafael e eu concordamos tacitamente em manter entre nós os detalhes mais inexplicáveis daquela viagem. Ambos voltamos ao trabalho de pesca, mas nunca mais nos aventuramos naquela área específica do oceano. Na verdade, nunca mais navegamos para além da visão da costa. O mar continua sendo nosso meio de vida, mas agora sabemos que há mais nas profundezas do que a ciência pode explicar ou a razão aceitar. Às vezes, em noites particularmente silenciosas, ainda acordo com a sensação daqueles olhos enormes me observando através da escuridão. E quando o vento sopra de uma certa maneira, posso jurar que ouço novamente aquele canto distante vindo das profundezas. Nessas horas, lembro das palavras do meu avô e entendo finalmente o que ele queria dizer. O oceano não é apenas água e vida marinha. Há algo mais antigo e consciente em suas profundezas. Algo que ocasionalmente volta seu olhar para nós, lembrando-nos de quão pequenos e insignificantes realmente somos diante da vastidão do desconhecido. O nascer do sol no vilarejo costeiro de São Bartolo normalmente trazia paz e esperança aos pescadores. As areias douradas, o cheiro da maresia e o barulho constante das ondas faziam parte da alma daquele lugar. Nossa comunidade respirava o mar desde que os primeiros habitantes chegaram ali, gerações atrás. Os mais velhos diziam que conheciam as águas como as palmas de suas mãos enrugadas pelo tempo e pelo sal. Naquela madrugada de inverno, contudo, o amanhecer tinha um tom estranho. As nuvens não eram brancas ou cinzas como de costume, mas carregavam um tom escuro, quase roxo. O ar parecia pesado demais para respirar, como se a tempestade noturna tivesse deixado algo mais que apenas água e vento. As ondas quebravam na praia com uma força incomum, e o som que faziam lembrava mais um gemido que o habitual ruído reconfortante. Eu fazia parte do grupo que zarpava antes mesmo que o sol aparecesse por completo. Mesmo com dias difíceis, raramente deixávamos de sair, mas aquela manhã trazia um desconforto que não conseguia explicar. O capitão Manuel, com seus 60 anos de vida e 40 de navegação, era nossa bússola viva. Seu rosto marcado pelo sol e sua barba branca revelavam a experiência de quem passou a vida enfrentando o oceano. Geralmente confiante, naquele dia seus olhos inquietos examinavam a linha do horizonte. A tempestade seguiu para o norte, comentou ele enquanto embarcávamos no Lua Nova, nosso pequeno barco pesqueiro. Mas sinto que deixou algo para trás. O oceano está agitado de um jeito diferente. Acha melhor voltarmos outro dia, capitão? Perguntou Tomás, que arrumava as pesadas redes de pesca no convés. O capitão Manuel respirou fundo antes de responder, algo incomum para alguém sempre tão decidido. Vamos navegar, mas fiquem todos atentos. Há algo no ar hoje que não me agrada. Ninguém contestou sua decisão, apesar da hesitação evidente. Nossa confiança em seu julgamento era absoluta e, além disso, nossas famílias contavam com o que pudéssemos trazer do mar.
Com o ronco suave do motor, o Lua Nova cortou as ondas revoltas, afastando-se gradualmente da segurança da costa. À medida que avançávamos, a claridade que começava a surgir foi engolida por nuvens cada vez mais densas. O frio não era apenas externo, mas parecia penetrar até nossos pensamentos. O que mais me incomodava, porém, era o silêncio entre nós. Em dias normais, histórias antigas e piadas faziam parte da jornada, mas naquela manhã, as palavras pareciam ter sido levadas pelo vento. Até os sons naturais do oceano soavam abafados, como se estivessem sendo contidos por alguma força invisível. Por mais que tentasse me concentrar nas tarefas habituais, a sensação de que algo nos observava não me abandonava. Depois de navegar por cerca de 1 hora, chegamos ao local que chamávamos de Bolsão. Era um ponto onde as correntes se encontravam, trazendo cardumes abundantes quase todo dia. O capitão Manuel desligou o motor e, seguindo a rotina, lançamos as redes na água escura. Normalmente, em pouco tempo, já sentiríamos o peso dos peixes, mas desta vez as redes permaneciam leves, suspensas como fantasmas na superfície. Nunca vi este lugar tão vazio, observou Tomás, franzindo a testa enquanto examinava a água. Não era apenas impressão dele. O oceano parecia ter sido abandonado. Nem os pequenos peixes que normalmente nadavam próximos à superfície, nem as aves marinhas que costumavam sobrevoar nosso barco em busca de sobras. Até os sons distantes das baleias e golfinhos, comuns naquela área, estavam ausentes. Apenas o balanço inquieto das ondas e o rumor de trovões cada vez mais próximos preenchiam o vazio. "Recolham tudo", ordenou o capitão com voz firme. "Vamos tentar mais ao sul, perto dos recifes." Enquanto puxávamos as redes vazias de volta ao barco, algo extraordinário aconteceu. O vento, que soprava constante desde a madrugada, cessou completamente sem aviso. Não foi uma diminuição gradual, mas uma parada súbita e completa, como se alguém tivesse fechado uma porta invisível. Junto com o vento, todos os sons desapareceram. As ondas continuavam se movendo, mas não faziam barulho ao bater no casco. Os pássaros distantes planavam em silêncio absoluto, até nossas respirações pareciam abafadas. "Que diabos está acontecendo?", sussurrou David, seu rosto revelando o mesmo espanto que todos sentíamos. "Mantenham a calma", respondeu o capitão Manuel, embora sua voz traísse preocupação. "É apenas o olho da tempestade passando, logo volta ao normal." Mas o vento não retornou. Em vez disso, a superfície da água começou a se comportar de maneira estranha. Não era o movimento habitual de subida e descida das ondas, mas um tremor irregular, como se algo imenso estivesse se movendo nas profundezas. Foi então que avistei algo que nunca esquecerei. A cerca de 100 metros do barco, uma forma emergiu lentamente da água. No começo parecia um pedaço de madeira ou destroços flutuantes, mas logo percebi que se movia com propósito. Era uma silhueta alongada e fina, semelhante a uma pessoa, mas com proporções distorcidas demais para ser humana. A forma permaneceu parcialmente erguida por alguns instantes, como se estivesse estudando nossa presença, antes de submergir novamente sem deixar ondulações. "Ali!" gritei, apontando para o local da aparição. "Viram aquilo?" Todos se viraram rapidamente, mas a superfície já havia voltado ao normal, como um espelho escuro refletindo apenas as nuvens carregadas acima. "O que você viu?" perguntou o capitão Manuel, seu olhar atento fixo no ponto que eu indicara. Algo saiu da água. Parecia alguém de pé, observando. Expliquei, lutando para encontrar palavras que fizessem sentido. Mas não era uma pessoa comum. Um murmúrio de preocupação correu entre os pescadores. O clima já estava tenso e meu relato apenas intensificou o desconforto geral. O capitão permaneceu em silêncio por um momento, como se estivesse avaliando não apenas minhas palavras, mas algum conhecimento antigo guardado em sua memória. Provavelmente algum detrito ou animal confundido pela tempestade, disse finalmente, sem muita convicção. De qualquer forma,
Este lugar não está rendendo nada hoje. Vamos nos deslocar para o ponto dos corais. Seguimos na direção indicada e, para nosso alívio, encontramos peixes. As redes começaram a se encher com espécies prateadas que se debatiam, capturadas pelas malhas. Por alguns minutos, a concentração no trabalho afastou a tensão do ambiente e os pescadores recuperaram um pouco do ânimo habitual. "Finalmente!" exclamou David com um sorriso aliviado. "Parece que nem tudo está perdido neste dia estranho." Mal tinha terminado de falar quando, ao iniciarmos a coleta da segunda rede, o vento retornou, não como uma brisa, mas como uma rajada violenta e gelada que parecia cortar nossa pele. As nuvens escureceram de tal maneira que quase transformaram dia em noite, e os trovões já não eram distantes, mas estouravam diretamente acima de nós, fazendo o barco tremer. "Terminem rápido!" comandou o capitão Manuel, sua voz elevando-se acima do ruído crescente. "Precisamos voltar à costa antes que a tempestade nos pegue em alto mar." Aceleramos nossos movimentos, mas quando estávamos quase terminando, algo atingiu o barco por baixo com uma força tremenda. O impacto foi tão violento que o Lua Nova quase virou. Fomos arremessados contra o convés e metade das redes escorregou de volta para o mar. "O que foi isso?" gritou Tomás, agarrando-se à borda para não cair na água turbulenta. "Não foi uma onda", respondeu o capitão, seu rosto agora visivelmente pálido. "E não foi um recife. Tem algo lá embaixo." Olhei para a água revoltas e ali estava novamente, muito mais próxima desta vez. A mesma forma que tinha avistado antes emergia lentamente a apenas 20 metros do barco. Agora podia ver mais detalhes de sua aparência. Definitivamente não era humana. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas sua pele era escura como obsidiana, sem reflexos, absorvendo a pouca luz como um abismo. O que mais me perturbou foram seus olhos, grandes, sem pálpebras visíveis, emanando um brilho azulado que parecia atravessar a escuridão. A criatura permaneceu meio submersa, observando-nos com uma inteligência evidente em seu olhar fixo. Depois, como se tivesse tomado alguma decisão, afundou novamente nas profundezas sem pressa alguma. "Lá está ela!" berrei, sem conseguir conter o pânico na voz. Os outros se viraram a tempo de vislumbrar a criatura desaparecendo sob as ondas. "Saiam daqui! Agora!" ordenou o capitão Manuel, e jamais esquecerei o terror absoluto em sua voz, algo que nunca tinha ouvido em todos os anos pescando ao seu lado. Ligamos o motor na potência máxima e viramos em direção à costa. Os trovões explodiam ao nosso redor como se o próprio céu estivesse rachando. Durante todo o trajeto de volta, não consegui evitar olhar para trás, temendo ver aquela figura surgindo novamente, talvez nos perseguindo. Nunca mais a avistamos, mas sua presença parecia impregnar o ar ao nosso redor, como uma sombra invisível, acompanhando nossa fuga desesperada. Quando finalmente alcançamos a segurança da praia, as nuvens começaram a se dissipar e raios de sol romperam a escuridão, como se a natureza estivesse retornando ao seu curso normal. No entanto, o frio e a inquietação daquela experiência nos acompanharam mesmo sob o sol, que voltava a brilhar. Jamais descobrimos o que era aquela criatura que encontramos naquele dia. Mas desde então, aquela área específica do oceano tornou-se um local evitado por todos. Os pescadores de San Bartolo sempre foram conhecidos por sua coragem diante das forças do mar. Mas após aquela manhã de tempestade, algo mudou em todos nós. O oceano, que sempre consideramos como um livro aberto para quem sabia ler suas páginas, revelou ter capítulos secretos e criaturas cujo encontro preferíamos ter evitado. Algumas histórias são melhores quando permanecem nas profundezas, longe dos olhos e da compreensão humana. Alguns buscam terapia, outros encontram paz na meditação. Mas para mim e André,
A salvação sempre esteve na solidão das águas, com uma vara de pescar nas mãos. Por anos, essa foi nossa fórmula infalível contra o estresse urbano, um ritual de fim de semana que nos libertava das correntes invisíveis da rotina. Foi no outono passado que essa certeza mudou para sempre, quando nossa busca por tranquilidade nos levou a um encontro com algo que a razão não consegue explicar. Todo sábado, deixávamos para trás o caos da cidade, os escritórios claustrofóbicos, o barulho constante e as preocupações que pesavam sobre nossos ombros. Nossa tradição começava antes mesmo do sol nascer. Quando preparávamos os equipamentos, separávamos alguns sanduíches e partíamos em direção àquele recanto isolado. Um espelho d'água escondido entre colinas, onde raramente cruzávamos com outra pessoa. Este era nosso verdadeiro santuário, um lugar onde apenas o suave murmúrio das ondas e o sussurro das folhas compunham a trilha sonora perfeita. Chamavam aquele lugar de Lagoa Perdida, nome que não poderia ser mais apropriado. Era como se aquele pedaço de natureza existisse em uma dimensão própria, desconectado do mundo moderno. Na paisagem quase intocada, apenas algumas cabanas desgastadas pelo tempo e um velho pier de madeira denunciavam que humanos já haviam habitado ali. As estruturas abandonadas, com seus contornos fantasmagóricos, só aumentavam a sensação de estarmos em um lugar esquecido. Para nós, era o cenário ideal. Horas a fio sentados naquele deck envelhecido, linhas mergulhadas na água, enquanto o mundo lá fora simplesmente deixava de existir. Aquele fim de semana específico, no entanto, quebrou para sempre nosso relacionamento com a Lagoa Perdida. Embora tenham se passado 7 meses desde então, ainda sinto calafrios ao relembrar os eventos daquele dia. O que testemunhamos nas margens tranquilas desafiou tudo o que acreditávamos ser possível. Foi uma experiência tão perturbadora que André e eu estabelecemos um acordo silencioso de nunca discutir detalhadamente o ocorrido. Como sempre, tudo começou na sexta-feira. O telefone tocou quando eu organizava relatórios no escritório. Preparado para amanhã? A voz de André carregava aquela empolgação contagiosa que sempre surgia quando nossa escapada semanal se aproximava. Nunca estive tão pronto, respondi, soltando uma risada cansada. Esta semana foi um verdadeiro teste para minha sanidade. Preciso urgentemente de algumas horas longe de tudo isso. Aqueles dias tinham sido particularmente desgastantes. Trabalhávamos na mesma empresa de contabilidade, onde passávamos horas intermináveis diante de planilhas e números que pareciam se multiplicar. O cansaço mental desse tipo de trabalho era diferente. Não era o corpo que doía, mas algo mais profundo que só o silêncio da natureza conseguia curar. A simples ideia de passar 2 dias desconectados, apenas sentindo o vento no rosto enquanto observávamos a linha de pesca, era o pensamento que nos mantinha funcionando durante toda a semana. Quando saímos da cidade no sábado, o céu ainda carregava as últimas estrelas da madrugada. Foi logo após cruzarmos os limites urbanos que notamos a primeira anomalia daquele dia. O horizonte não exibia o laranja suave do amanhecer, mas uma parede de nuvens cinzentas que se avolumavam de forma incomum. Pareciam quase conscientes, reunindo-se como espectadores para um evento iminente. Nenhum de nós comentou sobre o tempo, talvez por medo de que nomear a ameaça pudesse torná-la real. Nosso desejo de escapar da cidade falava mais alto que qualquer aviso meteorológico. Seguimos pela estrada secundária em nossa caminhonete velha, uma companheira tão habitual em nossas aventuras quanto as próprias varas de pescar. O rádio tocava músicas antigas, enquanto a paisagem transformava-se gradualmente. Os prédios deram lugar a campos, que por sua vez cederam espaço para uma floresta cada vez mais densa. Foi durante o trajeto que uma inquietação sutil começou a crescer em meu peito, uma sensação vaga, como quando se esquece algo importante, mas não se consegue lembrar o quê.
Chegamos à Lagoa Perdida quando a manhã ainda era jovem, embora o céu encoberto tornasse difícil determinar a hora exata. Imediatamente notei que algo estava diferente. As águas, geralmente cristalinas e convidativas, pareciam mais densas, quase viscosas. Não havia ondulações naturais em sua superfície, mesmo com o vento que começava a soprar. Era como se a água estivesse em estado de alerta, uma entidade consciente, aguardando nossa próxima ação. O ar também tinha um cheiro diferente. Não o frescor habitual, mas algo levemente adocicado, como plantas em decomposição. As nuvens continuavam a se acumular, descendo cada vez mais baixo, quase tocando as copas das árvores mais altas. Apesar desses sinais, André e eu seguimos com nosso ritual. Descarregamos os equipamentos, organizamos as iscas e tomamos nossos lugares habituais no pier desgastado, que parecia ranger com mais intensidade sob nossos pés naquela manhã. "O que acha desse tempo?" perguntei enquanto lançava a linha na água escura, observando-a afundar mais rapidamente que o normal. André estudou o céu por alguns segundos, antes de responder com um dar de ombros forçadamente casual. "Diferente, sim, mas já pescamos em condições piores. Se não formos atingidos por um raio, acho que sobreviveremos." Tentei sorrir, mas havia algo na atmosfera que tornava até mesmo respirar um esforço consciente. O ar parecia mais pesado em meus pulmões, como se contivesse partículas invisíveis que não pertenciam ao nosso mundo. Com o passar das horas, a ausência de atividade se tornou impossível de ignorar. Normalmente, até aquele momento, já teríamos capturado pelo menos 5 ou 6 peixes de tamanho razoável. Naquele dia, porém, não houve sequer um único movimento na linha. Era como se a vida aquática tivesse abandonado completamente a lagoa. Enquanto observava a água imóvel, comecei a notar outros detalhes perturbadores. Não havia insetos sobrevoando a superfície, nem o ocasional salto de um peixe ao longe. Os pássaros, que normalmente preenchiam o ar com seus cantos variados, estavam completamente ausentes. O único som era o do vento passando pelas árvores, mas até este parecia distorcido, como uma gravação sendo reproduzida em velocidade errada. "Você está percebendo?" murmurei, quase com medo de quebrar aquele silêncio antinatural. André não respondeu imediatamente. Seu olhar estava fixo na margem oposta da lagoa, a testa franzida em concentração. Segui seus olhos, mas não vi nada além da linha escura onde a água encontrava a vegetação densa. Voltei minha atenção para nosso entorno e foi quando percebi. O vento que ouvíamos não estava movendo nada. As folhas permaneciam estáticas, os juncos na beira da água estavam perfeitamente imóveis, e até os insetos, que normalmente dançavam sobre a água, tinham desaparecido. Era como se o som do vento fosse apenas uma memória, ou pior, uma imitação. Um arrepio percorreu minha espinha, não causado pelo frio, mas por um medo primordial que não sentia desde a infância. "Acho que deveríamos ir embora", sugeri, surpreendendo até a mim mesmo com a urgência em minha voz. André se virou lentamente, como se acordasse de um transe. Seu rosto, normalmente corado e cheio de vida, parecia pálido contra o fundo escuro do céu. Ele concordou com um movimento quase imperceptível da cabeça. "Sim", disse finalmente. Sua voz, pouco mais que um sussurro. "Tem algo errado aqui. Não é apenas o tempo ou a falta de peixes. É como se não fôssemos bem-vindos hoje." Começamos a recolher nossos pertences com movimentos deliberadamente controlados, como se gestos bruscos pudessem despertar algo que estivesse observando. Foi nesse momento que notei um movimento na margem oposta da lagoa. Entre as árvores e a água, algo se deslocava lentamente. A princípio, meu cérebro tentou classificá-lo como um animal, talvez um cervo ou até mesmo um urso à distância. Mas quanto mais eu olhava, mais certeza tinha de que não era nada que conhecíamos. Era uma figura alta e extremamente fina.
quase como uma sombra vertical que ganhara vida própria. Sua forma era vagamente humanoide, mas as proporções estavam erradas. Membros longos demais. Uma cabeça que parecia inclinada em um ângulo impossível. Movia-se com uma fluidez perturbadora, como se deslizasse sobre a margem em vez de caminhar. A figura parou e, mesmo à distância, senti com absoluta certeza que estava nos observando. André, comecei a dizer, minha voz falhando. Quando me virei para apontar, a figura já havia desaparecido, como se tivesse sido absorvida pela vegetação ou pela própria água. Minha garganta se fechou. Quis dizer o que tinha visto, mas uma combinação de medo e dúvida me impediu. E se fosse apenas minha imaginação? E se André pensasse que eu estava enlouquecendo? Mais importante, e se nomear aquilo que vi de alguma forma o tornasse mais real, mais próximo? Decidi permanecer em silêncio, terminando de guardar meus equipamentos com mãos que agora tremiam visivelmente. Exatamente quando colocamos o último item em nossas mochilas, a natureza ao redor pareceu despertar de repente, mas não de forma natural. O vento surgiu com uma violência inesperada, fazendo as árvores se curvarem. A superfície da lagoa, antes imóvel como vidro, agora se quebrava em pequenas ondas agressivas. O céu ficou ainda mais escuro, como se a noite estivesse caindo horas antes do previsto. Algo primitivo dentro de nós reconheceu o perigo. Sem trocar uma palavra, jogamos nossas mochilas no ombro e começamos a caminhar rapidamente em direção ao carro, quase correndo nos trechos finais. O som da vegetação se agitando parecia seguir nossos passos, como se o próprio bosque quisesse nos alcançar. No caminho de volta, a tempestade desabou com uma intensidade que tornava quase impossível ver a estrada. Os limpadores do para-brisa mal conseguiam dar conta da água que caía, criando um túnel estreito de visibilidade à nossa frente. Contudo, não era apenas a chuva que me inquietava. Havia uma sensação persistente e gelada na base da minha nuca, a certeza absoluta de que não estávamos sozinhos, que algo tinha notado nossa presença na lagoa e agora nos acompanhava. Invisível, mas presente. André, normalmente falante e sempre pronto com uma piada para aliviar qualquer tensão, dirigia em completo silêncio. Seus olhos alternavam entre a estrada à frente e o retrovisor, como se também sentisse que estávamos sendo seguidos. O único som dentro do veículo era o da chuva castigando o metal e o ritmo frenético dos limpadores, criando uma cadência hipnótica e opressiva. Você viu alguma coisa na lagoa antes de sairmos? Perguntei finalmente, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. André demorou tanto para responder que pensei que não tinha me ouvido. Quando finalmente falou, sua voz soou estranhamente controlada. Por que pergunta? Você viu alguma coisa? Hesitei, ponderando se deveria compartilhar o que tinha testemunhado. Achei ter visto alguém na outra margem, uma figura, observando a gente. O carro reduziu ligeiramente a velocidade. André me lançou um olhar rápido, seus olhos refletindo um misto de alívio e temor. Pensei que estava imaginando coisas, confessou baixinho. Vi algo também, alto, fino, como... não sei explicar. Não se movia como um animal ou uma pessoa normal. Um silêncio pesado caiu entre nós, mais denso que o anterior. O fato de ambos termos visto a mesma entidade tornava a experiência irrefutavelmente real, removendo qualquer possibilidade de ter sido apenas imaginação. A temperatura dentro do carro parecia ter caído vários graus, apesar do aquecedor ligado no máximo. O que você acha que era aquilo? Perguntei, embora parte de mim não quisesse realmente saber a resposta. André apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Não sei e, sinceramente, prefiro não descobrir. Continuamos em silêncio pelo restante da viagem, cada quilômetro nos afastando fisicamente da lagoa perdida. Mas a sensação de ameaça permanecia, como se tivéssemos trazido conosco uma fração
daquela presença. Apenas quando as primeiras luzes da cidade surgiram no horizonte, conseguimos respirar um pouco mais facilmente. Era como se estivéssemos cruzando uma barreira invisível, voltando para um mundo que compreendíamos e onde as regras da realidade ainda se aplicavam. Nas semanas e meses que se seguiram, André e eu nunca mais mencionamos a possibilidade de voltar à Lagoa Perdida. Sem precisar verbalizar, estabelecemos um acordo tácito de que aquele capítulo estava encerrado em nossas vidas. Encontramos outros lugares para pescar, mas nunca mais nos aventuramos tão longe da civilização, sempre mantendo a cidade visível no horizonte, como uma âncora na realidade. Raramente falamos sobre aquele dia. Quando o assunto surge, é sempre de forma oblíqua, referências veladas a aquele fim de semana estranho ou o último dia na lagoa. A figura que vimos permanece como um tema proibido, como se nomear diretamente aquela experiência pudesse de alguma forma invocá-la novamente para nossas vidas. Continuamos nossas rotinas diárias, é claro. O trabalho, as contas, os pequenos problemas cotidianos, tudo retornou ao normal, mas algo fundamental mudou em nós. Hoje, quando o céu escurece repentinamente durante o dia, sinto meus músculos tensionarem involuntariamente. Quando o vento para de súbito, deixando um silêncio incomum, minha mente imediatamente retorna àqueles momentos na Lagoa Perdida. Às vezes, em noites particularmente silenciosas, acordo sobressaltado com a certeza de que há algo parado ao lado da minha cama. Uma figura alta e fina, observando-me na escuridão. Nesses momentos, entre o sono e a vigília, quase posso sentir o cheiro adocicado e estagnado daquela água, como se um fragmento daquele lugar tivesse se fixado permanentemente em minha memória sensorial. André me contou que tem sonhos semelhantes. Sonhos onde está sozinho em um lugar escuro, sentindo a presença de algo que não pode ver, mas que está ficando cada vez mais próximo. Ele nunca chega a ver a figura em seus pesadelos, sempre acorda antes, mas a sensação de ser observado permanece por horas depois de despertar. Continuamos pescando juntos ocasionalmente, mas sempre em lagos populares, cercados por outras pessoas e barulhos familiares. A paz que buscávamos na solidão foi substituída pela segurança dos espaços compartilhados. Aprendemos da maneira mais difícil que algumas partes da natureza não foram feitas para serem descobertas, que existem lugares que preferem permanecer perdidos. E talvez seja melhor assim. Os portos têm duas vidas, uma sob a luz do sol e outra nas sombras da noite. Durante o dia, o porto de San Marino fervilhava com o movimento dos pescadores, o brilho prateado dos peixes recém-capturados e o grito das gaivotas disputando restos. Mas, quando o último raio de sol desaparecia no horizonte, o lugar se transformava. As sombras se alongavam entre os barcos ancorados, o silêncio engolia os sons do trabalho, e as poucas luzes amareladas que resistiam à escuridão criavam mais sombras do que afastavam a escuridão. Era como se o porto aguardasse por visitantes que não pertenciam ao mundo dos vivos. Pelo menos era isso que os velhos pescadores sussurravam entre si, quando achavam que nós, os mais jovens, não estávamos ouvindo. Meu nome é Lucas, mas desde criança todos me conhecem como Luke. Aos 18 anos, consegui meu primeiro emprego graças ao meu tio Roberto, um dos pescadores mais respeitados da região. Todas as manhãs eu chegava pedalando minha bicicleta velha até o porto para cumprir minhas tarefas. Limpar os barcos, remover restos de peixes e preparar tudo para o dia seguinte. Não era um trabalho extraordinário nem bem pago, mas para alguém jovem como eu, que ainda não tinha coragem de enfrentar o mar aberto, era um bom começo. Além disso, me permitia economizar para um dia ter meu próprio barco.
Os pescadores mais velhos sempre carregavam histórias como quem carrega redes, cheias de mistérios capturados ao longo dos anos. Falavam sobre como o mar podia se tornar um predador traiçoeiro quando a névoa descia sobre luzes inexplicáveis, dançando sobre as águas em noites sem lua, e vozes que chamavam pelo nome dos marinheiros entre a bruma espessa. Eu sorria educadamente enquanto limpava as embarcações, considerando aquilo apenas um folclore local para entreter os novatos ou espantar os curiosos das águas mais produtivas. Porém, após o que presenciei naquela noite de inverno, nunca mais pude ouvir essas histórias com o mesmo sorriso despreocupado. Aquele dia começou com um céu cinzento e opressivo, típico da estação fria. Uma fina camada de bruma abraçava o porto desde o amanhecer. Nada alarmante para os experientes pescadores que zarparam como de costume. Ao meio-dia, o manto branco começou a se dispersar sob os tímidos raios solares, e o ritmo normal de trabalho prosseguiu. No entanto, quando o sol começou sua descida no horizonte, uma transformação inquietante ocorreu. A neblina não apenas retornou, mas parecia vir do próprio mar, nadando sobre a água como uma criatura viva, engolindo tudo em seu caminho com uma voracidade silenciosa. Já passava das 6 da tarde, quando o porto se esvaziou quase completamente. Alguns barcos ainda regressavam lentamente, suas formas apenas sugeridas através da cortina branca que limitava a visão a poucos metros. Encostei minha bicicleta no local de sempre e me preparei para as últimas tarefas do dia. Faltavam apenas 2 barcos para limpar, o do meu tio Roberto e aquele que pertencia a seu Fernando, um homem taciturno que anos atrás perdera toda a família em um acidente no mar. Desde então, ele praticamente não falava com ninguém, sempre chegando depois que todos já tinham partido, como se evitasse propositalmente qualquer contato humano. A cada minuto que passava, a inquietação crescia em meu peito como maré subindo. A bruma havia se transformado numa muralha branca tão densa que engolia as luzes do porto, transformando-as em borrões difusos que mal conseguiam penetrar alguns centímetros. O ar pesado e úmido grudava em minha pele como uma segunda camada, enquanto um cheiro adocicado e estranho, como de algas apodrecendo, dominava o ambiente. Quando andava pelo pier de madeira, meus passos produziam ecos que não pareciam corresponder apenas ao impacto das minhas botas. Era como se algo mais estivesse caminhando em sincronia comigo, imitando cada movimento. Com a lanterna firmemente segura em minha mão, abordei o barco do meu tio. O convés estava especialmente sujo naquele dia. Escamas prateadas, manchas de sangue escurecido e vísceras de peixe espalhadas indicavam uma pesca abundante. Enquanto trabalhava, sentia constantemente a sensação incômoda de olhos invisíveis acompanhando cada um dos meus movimentos. Vasculhei várias vezes o perímetro com o feixe de luz, mas a névoa impenetrável devolvia apenas reflexos difusos. Eu sabia que estava sozinho, tinha visto cada pescador partir, mas algo primitivo dentro de mim insistia que havia uma presença ali, paciente e observadora. O primeiro sinal de que algo verdadeiramente estranho estava acontecendo veio quando trabalhava perto da proa. Um som delicado atravessou o silêncio opressivo, nem um rangido completo, nem exatamente um sussurro, mas algo entre esses dois. Interrompi imediatamente meu trabalho, desligando a mangueira e aguçando todos os sentidos. Aquele som não tinha origem natural. Não era o estalar da madeira, nem o bater das ondas, nem o movimento das cordas. Vinha da própria bruma, movendo-se dentro dela como algo sólido, se deslocando através de um véu. "Tem alguém aí?" perguntei, erguendo a lanterna para dissipar a escuridão branca. Minha voz soou estranhamente abafada, como se a névoa a tivesse engolido antes que pudesse viajar muito longe. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio pesado que parecia ter substância própria.
Apesar do suor frio que começava a escorrer por minhas costas, forcei-me a continuar. É só a névoa jogando com meus ouvidos, murmurei para mim mesmo, embora nem mesmo eu acreditasse nessas palavras. Após finalizar a limpeza do primeiro barco, respirei fundo e me dirigi à embarcação de seu Fernando. Diferente dos outros barcos bem mantidos do porto, este parecia carregar não apenas anos de uso, mas um peso invisível de tristeza. A madeira desgastada, as cordas desmanchando e o cheiro peculiar de mofo que nenhuma limpeza parecia eliminar, sempre me causavam um desconforto inexplicável. Enquanto subia a bordo e começava a recolher os restos de algas entrelaçadas com peixes parcialmente decompostos, percebi que havia algo diferente naquele dia. Um pequeno medalhão de prata caído perto do leme, com a fotografia desbotada de uma mulher sorrindo. Nunca tinha visto aquilo antes, e algo me dizia para não tocá-lo. O som retornou, mais definido desta vez, um rangido rítmico e lento das tábuas do pier, como passos deliberadamente vagarosos aproximando-se do barco. Virei-me rapidamente, o coração martelando contra minhas costelas. Seu Fernando, chamei, sabendo que não poderia ser ele, mas necessitando desesperadamente de uma explicação racional. A névoa parecia zombar da minha pergunta, devolvendo apenas o eco distorcido da minha própria voz. Apontei a lanterna na direção dos sons, mas o feixe de luz parecia incapaz de penetrar mais que alguns palmos na densidade branca. Foi então que captei um murmúrio, não um som, mas vários sobrepostos, como uma congregação de vozes falando em uníssono, tão baixo que era quase subliminar. As palavras eram indistinguíveis, mas o tom carregava uma urgência impossível de ignorar. Estranhamente, o murmúrio parecia vir de baixo, das águas escuras que cercavam o barco, como se algo estivesse conversando da profundeza. "Quem está aí?" gritei com mais força, tentando mascarar o tremor em minha voz. Por um momento que pareceu eternidade, o mundo inteiro congelou. Nem as ondas batiam contra o casco, nem o vento soprava entre as cordas. Apenas um silêncio absoluto e antinatural envolveu tudo. Então, quando estava quase me convencendo de que minha imaginação havia criado aqueles sons, percebi um movimento na penumbra branca. Inicialmente, era apenas uma mancha mais escura contra o branco difuso. Uma sombra sem contornos definidos. Conforme se aproximava pelo pier, comecei a discernir uma figura vertical. A distância e a névoa dificultavam a identificação, mas tinha a forma básica de uma pessoa caminhando em minha direção. No entanto, havia algo profundamente errado naquele movimento. Não era o andar natural de um ser humano, mas um deslizar entrecortado, como uma marionete sendo manipulada por cordas invisíveis, cada passo calculado e antinatural. A temperatura ao meu redor despencou subitamente. Minha respiração formava nuvens densas diante do meu rosto, e minhas mãos tremiam tanto que o feixe da lanterna dançava erraticamente sobre o pier. "Seu Fernando?" chamei novamente, minha voz reduzida a um sussurro rouco. Dentro de mim, uma certeza absoluta gritava que não era o velho pescador, mas algo muito diferente que se aproximava através da bruma gelada. A figura continuou avançando sem responder, seus passos ecoando nas tábuas molhadas com um ritmo que não combinava com seu movimento visível, como se o som chegasse com atraso ou como se mais de um conjunto de pés estivesse caminhando. Quando chegou a cerca de 5 metros do barco, a luz da minha lanterna finalmente revelou o que minha mente lutava para processar. Era humanoide em sua forma básica, mas a semelhança terminava aí. Seus contornos pareciam borrados e inconstantes, como uma fotografia fora de foco que se move. Onde deveria haver solidez, havia uma translucidez perturbadora, como se a figura existisse parcialmente em nossa realidade e parcialmente em algum outro lugar. Mas foram os olhos que paralisaram meus músculos com terror puro.
Duas cavidades profundas e vazias que não refletiam a luz, mas pareciam absorvê-la. Buracos negros em um rosto sem expressão. Isso não pode ser real, murmurei, incapaz de correr ou mesmo desviar o olhar. A figura parou a poucos passos do barco, inclinando levemente a cabeça num ângulo que nenhum pescoço humano permitiria. Foi nesse momento que o ar ao meu redor pareceu ganhar voz própria. O sussurro não vinha da figura, mas de todo lugar simultaneamente. Como se a própria névoa estivesse falando, centenas de vozes sobrepostas em uma cacofonia sussurrada que de alguma forma formava palavras compreensíveis. Este lugar não é para você esta noite, Luke, disseram as vozes, pronunciando meu apelido com uma familiaridade perturbadora. Um frio que nada tinha a ver com a temperatura percorreu minha espinha, congelando cada gota de suor em minha pele. Deixei a mangueira cair com um baque molhado no convés e, rompendo a paralisia que me dominava, saltei para o pier e comecei a correr. A madeira molhada protestava sob meus passos desesperados, enquanto eu corria cegamente através da névoa. A lanterna balançava freneticamente em minha mão, criando um caminho de luz caótico que mal iluminava 2 passos à frente. O mais aterrorizante era a sensação de que, apesar da minha velocidade, eu mal avançava, como se o próprio pier estivesse se estendendo, ou como se a distância entre mim e a saída tivesse se dobrado. Os sons se fundiam em meus ouvidos. Minha respiração ofegante, o impacto dos meus pés nas tábuas e pior, um deslizar suave e constante que parecia acompanhar minha fuga, sempre mantendo a mesma distância. Quando finalmente alcancei o início do porto, arrisquei um olhar para trás. A névoa havia se fechado como uma parede impenetrável, escondendo qualquer sinal da figura ou dos barcos. Por um instante, permaneci paralisado pela dúvida. Teria imaginado tudo aquilo? Mas o frio persistente em meus ossos e o eco daquelas vozes, ainda reverberando em minha mente, me deram a certeza de que o perigo era real, mesmo que incompreensível. Sem perder mais tempo, agarrei minha bicicleta e pedalei para casa com uma urgência que nunca havia sentido antes. Cada sombra nas ruas vazias, parecendo conter a promessa de um encontro semelhante. O restante da noite se transformou em uma tortura de insônia e vigilância. A cada rangido da casa, a cada sombra projetada pela luz da lua, através da janela, eu revia aquela figura na névoa, seus olhos vazios que pareciam olhar não apenas para mim, mas através de mim, como se enxergasse algo além da minha existência física. Quando o sol finalmente nasceu, trouxe consigo um alívio tão intenso que quase chorei. A claridade dourada parecia afastar não apenas a escuridão, mas também a sensação de irrealidade que a noite havia trazido. Retornei ao porto na manhã seguinte, meio esperando encontrá-lo transformado de alguma forma pelo ocorrido da noite anterior. Mas tudo parecia absurdamente normal. Pescadores reparavam redes, compradores negociavam preços, gaivotas circulavam ruidosamente, disputando restos de peixes. O barco de seu Fernando estava atracado em seu lugar habitual, parecendo exatamente como sempre, velho e um pouco negligenciado, mas completamente ordinário sob a luz do dia. Nenhum medalhão de prata à vista, nenhum sinal de que algo sobrenatural havia ocorrido ali apenas algumas horas antes. Encontrei meu tio Roberto verificando as redes em seu barco. Depois de hesitar por alguns momentos, decidi contar o que havia testemunhado. Enquanto falava, observei atentamente sua reação, temendo ver descrença ou até mesmo diversão em seu rosto enrugado pelo sol e pelo sal. Para minha surpresa, ele ouviu em silêncio completo, seus olhos escuros tornando-se cada vez mais sombrios à medida que meu relato avançava. A névoa, ele finalmente disse quando terminei. Seu olhar perdido no horizonte, como se pudesse ver além do mar calmo daquela manhã, tem um modo de trazer coisas que não pertencem completamente a este mundo, Luke. Ele fez uma pausa, passando a mão calejada pela barba grisalha.
40 anos atrás, antes mesmo de você nascer, Pedro Almeida, um dos fundadores deste porto, saiu para pescar numa noite em que a bruma era tão espessa quanto a que você descreveu. Ninguém acreditou quando os outros barcos relataram ter ouvido um grito que começou humano e terminou como algo completamente diferente. Ele nunca mais foi visto, nem seu corpo, nem destroços do seu barco. Desde então, os que trabalham aqui há tempo suficiente sabem que quando a névoa desce dessa maneira, tão densa que parece ter vida própria, é hora de deixar o mar e o porto em paz. Aquele foi o último dia em que trabalhei sozinho no porto, quando a névoa começava a se formar. Sempre encontrava uma desculpa para terminar antes do anoitecer ou para levar algum dos pescadores mais jovens comigo. E embora nunca tenha visto novamente aquela figura específica, há momentos, quando a bruma começa a se arrastar pela superfície da água como dedos explorando o porto, em que sinto um olhar fixo nas minhas costas. Nesses momentos, evito olhar para a água, temendo ver não meu reflexo, mas olhos vazios me observando das profundezas, pacientes e eternos, aguardando o momento em que nossa vigília relaxe e a névoa possa novamente reclamar o que considera seu por direito. Os antigos pescadores de Porto Madeiro compartilham uma crença. Os barcos de madeira têm memória própria. Esta não é apenas uma história para entreter os novatos durante as noites de tempestade, mas uma verdade sussurrada através das gerações. De acordo com esses homens experientes, as embarcações antigas entendem o mar de uma forma que nenhum equipamento moderno consegue. Elas pressentem tempestades antes que as primeiras nuvens apareçam no horizonte. Encontram peixes onde até os sonares mais potentes falham e, principalmente, sentem quando um perigo oculto espreita nas profundezas. Para jovens como nós, essas ideias pareciam apenas velhas superstições, nascidas de respeito e temor pelo oceano. Pelo menos era nisso que eu acreditava firmemente. Até aquela manhã nebulosa que transformou completamente minha compreensão sobre meu barco e os mistérios do mar. Enquanto os outros pescadores já ligavam seus motores, com suas luzes penetrando a névoa matinal, Lúcio e João embarcaram comigo, ansiosos para iniciar o dia. Girei a chave e aguardei o familiar rugido do motor, mas fui recebido apenas pelo silêncio. Uma segunda tentativa produziu apenas um fraco gemido mecânico antes de morrer novamente. Inclinei-me sobre o painel de controle, examinando meticulosamente cada componente para identificar o problema. Meus dedos percorreram interruptores e conexões, buscando alguma falha evidente. "Aconteceu alguma coisa?" questionou João, surgindo da parte frontal do barco com expressão curiosa. "O motor não responde", expliquei, sem esconder minha frustração crescente. Nossa inspeção foi minuciosa. Verificamos o tanque de combustível, examinamos os cabos elétricos e revisamos tudo que poderia estar causando o problema. Enquanto isso, as outras embarcações já se afastavam, suas silhuetas desaparecendo gradualmente na cortina branca que cobria o mar. Apenas nós permanecíamos imóveis, como se ancorados por uma força invisível. "Deve ser a neblina", comentou Lúcio com um sorriso forçado, tentando aliviar a tensão. "Talvez o velho casco esteja tentando nos proteger, avisando que hoje não é dia de navegar." Forcei uma risada, mas internamente o comentário descontraído de Lúcio intensificou minha inquietação. As antigas lendas sobre embarcações que pressentiam o perigo começavam a parecer estranhamente plausíveis. Num último esforço desesperado, tentei a ignição mais uma vez e, surpreendentemente, o motor ganhou vida. O som, porém, estava irregular, como se o mecanismo estivesse relutante em funcionar propriamente. "Conseguimos!" exclamou João com entusiasmo. "Melhor partirmos logo antes que mude de ideia." Nossa saída foi lenta,
e desde os primeiros metros senti que havia algo errado. O motor emitia sons irregulares, como se lutasse contra si mesmo para continuar operando. A madeira do casco emitia estalos incomuns a cada movimento nas ondas. Não eram os sons normais de um barco navegando, mas algo mais profundo e inquietante, semelhante a gemidos de dor. À medida que nos afastávamos em direção ao mar aberto, a névoa tornava-se cada vez mais espessa, limitando nossa visibilidade a poucos metros. As luzes do porto rapidamente desapareceram, deixando-nos isolados em uma bolha branca, onde apenas nosso barco e o motor relutante existiam. «Está realmente seguro continuarmos?» questionou Lúcio, abandonando completamente o tom de brincadeira anterior. «Já navegamos em condições semelhantes antes», respondi, embora minha própria voz traísse minha crescente insegurança. A névoa nos envolvia por completo, e o único sinal de que ainda estávamos em movimento era o suave embate da água contra o casco. Sem qualquer aviso, o motor, que já funcionava precariamente, simplesmente silenciou. Não houve ruído de falha, explosão ou qualquer outro sinal. Apenas um súbito e completo silêncio. «Que dia!» começou João, fixando o olhar no painel de instrumentos. Minhas tentativas de reiniciar o motor foram inúteis. Virei a chave repetidamente, mas nossa embarcação parecia absolutamente sem vida, como se tivesse tomado a decisão consciente de não prosseguir. «Isso definitivamente não é normal», confessei, já incapaz de disfarçar minha apreensão. «E agora?» perguntou Lúcio, sua voz revelando ansiedade. «Vamos tentar com as velas», sugeri, embora uma intuição crescente me dissesse que o problema ia muito além de uma falha mecânica. Subimos ao convés e começamos a preparar as velas, esperançosos de que pelo menos os ventos constantes da região nos ajudariam. Para nosso espanto, o ar estava completamente parado, algo praticamente inédito naquela parte do oceano. A névoa permanecia densa e imóvel, como uma entidade viva que nos mantinha prisioneiros. O tecido das velas pendia inerte, inútil na ausência completa de brisa. Era como se o próprio tempo tivesse congelado ao nosso redor. «Isso é impossível», murmurou João, olhando em todas as direções com crescente desconforto. De repente, um estalo violento emergiu das profundezas do casco, um som tão intenso que reverberou por toda a estrutura do barco. Não se assemelhava em nada aos ruídos normais de uma embarcação se ajustando às condições marítimas. Era algo primordial, ameaçador, como se a própria madeira estivesse sofrendo sob uma pressão insuportável. Permanecemos imóveis, alertas, e foi então que o percebemos. Um som quase imperceptível, semelhante a um murmúrio emanando da própria estrutura do barco. Inicialmente, duvidei de meus próprios sentidos, mas ao observar as expressões de João e Lúcio, confirmei que não estava imaginando coisas. Eles também haviam captado aquele som inexplicável. «O que está acontecendo?» questionou Lúcio, sua voz pouco mais que um tremor. Permaneci em silêncio, incapaz de oferecer qualquer explicação. Os estalos da madeira continuavam, mas agora pareciam vir debaixo da linha d'água, como se algo volumoso estivesse se movendo junto ao casco, algo grande o suficiente para fazer pressão contra a estrutura. «Precisamos voltar», sussurrei finalmente, mal conseguindo articular as palavras. Fizemos nova tentativa com o motor, mas foi completamente inútil. Estávamos completamente imóveis, presos no meio do nada, com as velas pendendo inúteis na ausência total de vento. Subitamente o som intensificou-se e toda a embarcação inclinou-se levemente para um lado, como se algo submarino a empurrasse desde baixo. «Meu Deus, o que foi isso?» exclamou João, agarrando-se à amurada para manter o equilíbrio. Examinei a superfície da água, mas a visibilidade era praticamente nula. Apenas névoa e pequenas ondulações contra o casco. No entanto, havia uma presença palpável ali, invisível, mas inegavelmente real.
algo circulando nossa embarcação nas profundezas. Novamente o barco protestou, mas agora cada tábua do casco parecia estar sendo testada ao limite, como se resistindo a uma força que tentava arrancá-las de seu lugar. Naquele momento, compreendi plenamente o significado das antigas histórias. O que realmente significava dizer que a madeira sabia. Nossa embarcação estava literalmente se recusando a avançar. Todos os seus elementos, da estrutura ao motor, estavam resistindo, como se conscientes de um perigo iminente que espreitava sob a superfície. "Temos que encontrar uma saída", gritei desesperado. Mas estávamos completamente à mercê daquela situação inexplicável. Foi então que a vi, emergindo da parte mais densa da névoa. Uma forma escura e indefinida moveu-se sob a água. Não tinha contornos precisos, mas sua dimensão era assustadora. Maior que qualquer criatura marinha que já havia encontrado em anos de pesca. A sombra deslizou diretamente sob nosso barco, fazendo toda a estrutura vibrar intensamente com sua passagem. Lúcio e João, paralisados pelo terror, haviam perdido toda a cor em seus rostos. Permanecemos absolutamente imóveis, instintivamente compreendendo que qualquer movimento poderia ser fatal. A presença permaneceu sob nós por um momento que pareceu eterno e então, tão misteriosamente quanto surgiu, desapareceu nas profundezas. No mesmo instante, o ambiente ao nosso redor transformou-se. A madeira do barco silenciou seus protestos e, como por milagre, uma brisa repentina surgiu, inflando as velas que, segundos antes, estavam completamente inertes. Sem trocar uma palavra sequer, aproveitamos aquela oportunidade inesperada e iniciamos nossa retirada cautelosa de volta ao porto. Ao finalmente alcançarmos a segurança da costa, exaustos e profundamente abalados, deixamos o barco atracado sem pronunciar uma única palavra. Em nossos olhos, a compreensão silenciosa de que havíamos estado frente a frente com algo que desafiava nossa compreensão do mundo. Naquela mesma noite, enquanto bebíamos em silêncio no bar do porto, finalmente internalizei a sabedoria que os pescadores mais velhos tentavam transmitir. Os barcos antigos realmente possuem uma consciência especial sobre os perigos do mar. E naquele dia, nossa embarcação havia salvado nossas vidas ao se recusar a nos levar mais longe, percebendo antes de nós a ameaça oculta nas profundezas. Desde aquele dia, jamais voltamos a falar sobre o incidente, mas uma coisa mudou definitivamente. Agora, presto atenção meticulosa a cada som que meu barco produz durante as viagens. Aprendi da maneira mais dura que quando a madeira fala, o sábio escuta.